Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, uma boa tarde a todos. A todos os que também nos assistem pela TV Câmara, que nos ouvem pela Rádio Câmara. Eu decidi hoje falar alguma coisa. Ouvi muito bem o que o vereador Miltinho Sardinho falou, e também o que o pastor Ricardo, que pediu o uso da palavra, que fez uso aí dos 10 minutos que ele tem direito. E eu percebi que o assunto que acho que mais nos preocupa hoje é saúde. E é lógico que o assunto em evidência é o assunto do coronavírus. Nós temos um problema de ordem econômica, nós temos um problema de ordem de saúde pública, mas nós vamos enfrentar um problema daqui para frente pior do que tudo isso, que vai ser o acúmulo de pessoas aguardando vagas para consultas, para exames, para cirurgias. Eu não sei se os vereadores se lembram, quando nós entramos aqui em 2017, um dos assuntos mais comentados aqui, e que motivou, inclusive, a instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público, foi que nós tínhamos mais de 500 ou 600 pessoas que morreram na fila do pronto-socorro. Não quero nem fazer nenhuma projeção pessimista, mas acho que essa fila vai chegar a 1.000, em breve. Porque o pobre, que são as pessoas que praticamente dominam a sociedade brasileira, que aqui nós temos uma desigualdade social absurda nesse país. O rico, na pandemia, está ficando milionário, bilionário, e o pobre está ficando sem emprego, vai morrer de fome e não vai ter saúde para poder atender. A saúde pública ela é incapaz de atender na plenitude aquilo que foi preconizado na Constituição Federal, em que garante o direito à saúde a todos. E aí eu vi uma matéria do Jornal da Cidade, no domingo, que eu vou mostrar aqui. Eu gostaria que a TV Câmara aproximasse para poder mostrar. Muito bem, está aqui. Depois da Covid, investimento no sistema precisará ser reforçado. Aí nós temos a imagem aqui da Doroti, que é a diretora regional de saúde da nossa região, em que ela afirma que já havia uma demanda represada e o problema da fila se agravou. Imagino que a fila tenha triplicado. Eu vou tentar explicar aqui de maneira didática qual é a peregrinação de um pobre que depende da saúde pública quando ele tem um problema. Pessoa sofre um entorse no pé, e aí ele vai num UPA, ou então ele vai lá no pronto-socorro central. Aí aquele entorse no pé, que o incomoda, que dificulta o seu andar, o médico que o avalia pede para ele ser avaliado por um médico especialista, por um ortopedista. Aí começa o primeiro desafio dele. Ele tem que entrar numa fila para poder ser atendida por um ortopedista. Por quê? Porque quem faz esse atendimento é o Estado, lá no ambulatório médico de especialidades. E a fila, como é que está? Perguntei para o doutor Sérgio antes de vir aqui. Um absurdo. Então, o entorse o pé do pobre continua doendo, ou com problema, e ele não consegue essa consulta. Quando ele consegue a consulta, o médico pede um exame. Aí ele vai para uma outra fila de exame, que é o que muitas pessoas procuram os vereadores aqui, para poder ajudar. Poxa, eu estou com um exame, uma ressonância, uma tomografia, eu preciso disso. O senhor pode me ajudar? Aí a gente vai para a doutora Thelma, que é a nossa médica aqui, que nos ajuda bastante, e nos amigos que a gente tem.
Aí leva mais um tempo para ele poder fazer o tal exame. Quando vem o resultado do exame, e se porventura o exame, o resultado for, você necessita de uma cirurgia, ele entra em outra fila. Resumindo, essa pessoa que está com esse problema no pé, vai demorar pelo menos 5 anos a 6 anos para ele ser atendido e para ele ter a sua cirurgia finalizada. Isso é atendimento com dignidade? Não é, isso é uma sacanagem, isso é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Por quê? Porque o governo federal arrecada bilhões de impostos e fica mandando migalhas de dinheiro, de recurso, para que o município, que o prefeito se vire. Aí o prefeito tem a responsabilidade da medicina primária, que é o atendimento nas UBS, são mais de 62 UBS aqui em Bauru. Aí nós temos as unidades de pronto atendimento, que são 4, mas o nosso atendimento municipal acaba aí. Depois eu preciso do Estado, porque o Estado é que tem o ambulatório médico de especialidades, é o Estado que tem os exames, é o Estado que tem a possibilidade de fazer cirurgia. Está tudo na mão do Estado. O governo federal só manda dinheiro, e pouco. Quem é que sofre com isso? O presidente da República, o governador do estado, está lá preocupado com esse cara que está com dor no pé? Está nada, ele está se lixando por essa pessoa. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e expliquei para ela, sabe qual é a diferença do atendimento privado e do público? É que se você tem um convênio médico, você já vai no especialista, o especialista já manda você fazer o exame, você marca o exame 2, 3 dias, em 5 dias depois que saiu o resultado, já está marcando a cirurgia. Isso é medicina privada. Mas para quem? Para quem tem dinheiro, para quem consegue desembolsar. Eu administro um plano médico de policiais militares, que somente policiais militares, que eu estou tendo uma fuga, um abandono do plano, porque ele não consegue pagar. Para quem ganha R$5.000, como que ele vai pagar R$1.200, R$1.300 de plano de saúde? E nós temos algum subsídio? Não, nenhum. Imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo, imagine uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, como é que ele não tem condições de pagar plano médico? Depende do governo, do estado, depende da saúde pública. O que eu estou falando aqui não é só um desabafo, eu estou falando uma coisa que nós precisamos mudar essa lógica. Conversando com o Dr. Sérgio Henrique, que é o nosso secretário municipal de saúde, eu perguntei para ele, nós temos aqui em Bauru 4 unidades de pronto atendimento, 4 UPAs, que segundo consta, a doutora Thelma sabe muito bem disso, 4 UPAs para uma cidade de Bauru é muita coisa, está além daquilo que preconiza a norma. E eu perguntei para ele, por que nós não façamos dessas 4 UPAs, tentamos transformar, pelo menos uma delas, num hospital público municipal, para poder atender essa demanda, esse varejo, desse caso, desse cidadão que teve a dor no pé e que não conseguiu atendimento. Nós precisamos dar uma mudança na saúde pública municipal e não ficar na mesmice. Porque se a gente ficar dependendo do Estado, nós vamos ficar refém do Estado. O que o Estado fez para se livrar do problema? O Estado simplesmente abandonou os hospitais que ele tinha sob responsabilidade e delegou isso para as organizações sociais. Só que as organizações sociais, as OSs, que todo mundo sabe, elas não têm fôlego nem capacidade para aumentar o atendimento porque eles são pagos por meta. Sabe o que é meta? A meta é o seguinte, olha, nesse mês aqui você vai atender no máximo 500 pessoas na área de ortopedia. Então, ele só tem 500 consultas. Ah, mas eu tenho 5.000 aguardando. Paciência. Vai demorar 10 meses para que o número 5.000 seja atendido. E quem é que estabelece as metas? O governo do Estado. E para ele é cômodo, porque daí a conta fecha. A conta é certa. Então, a pandemia, de uma certa forma, está mostrando para a gente o quanto está vulnerável a saúde pública do nosso município. E muito. E é preciso mudar isso, é preciso reverter esse jogo, porque senão nós teremos cada vez mais pessoas pobres necessitando de atendimento médico especializado. Fazer o beabá, fazer o básico é fácil,
Nós temos que tentar incrementar o difícil. Uma pessoa que precisa de uma cirurgia de catarata, ela fica cega e não consegue a cirurgia. Só tenho que terminar com a seguinte frase. Lamentável, senhor João Dória, senhor Jair Bolsonaro, seja quem for, os senhores não conhecem a realidade das pessoas, não conhecem o que de fato uma pessoa sofre com a saúde pública em nosso país. Muito obrigado,